Muito bem, este é o Conexão Futura, ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você, é claro, já conhece, futura.org.br, o espaço aí na web para você saber tudo sobre a nossa programação e assistir aqui ao Conexão ao vivo de qualquer parte do mundo pela tela do seu computador. Bom, já está em vigor a resolução do Conselho Nacional de Previdência Social, que aprovou o aumento do prazo máximo de pagamento do crédito consignado pelos aposentados e pensionistas do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. O empréstimo, que antes poderia ser quitado em 60 meses, agora pode ser contraído por até 72 meses, o equivalente aí a 6 anos. Segundo dados do Banco Central, no final de 2012, em todo o Brasil, a opção movimentava algo em torno de 188 bilhões de reais. Já em maio de 2014, foram mais de 235 bilhões de reais. Os empréstimos a servidores públicos representam mais da metade do total, seguidos por beneficiários do INSS e trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada na sequência. O empréstimo com desconto em folha de pagamento reduz o risco de inadimplência, o que possibilita parcelas e taxas de juros menores. Então, para discutir os prós e os contras de solicitar esse tipo de crédito, a gente recebe aqui no estúdio o Marcelo Anache, ele é professor do curso de Ciências Econômicas da Faculdade Mackenzie, aqui do Rio de Janeiro. E também conosco está o Ayrton Calçada, que é diretor da Associação de Bancos do Estado do Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe com a gente aqui, mandando mensagens, recados e comentários pela internet, no Facebook, no Twitter ou no nosso telefone, que você, claro, já sabe também. Anote aí e ligue para a gente de qualquer parte do Brasil, 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, tira a sua dúvida, dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Marcelo, tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Calçada, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão. Cristiano, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores. Marcelo, prazer estar com você aqui também. Muito bem, eu quero começar aqui contando para você de casa que apenas nos últimos 12 meses a expansão no volume do crédito consignado foi de 13,6%. Nesse mesmo período, o crédito não consignado, ou seja, aquele empréstimo pessoal ou mesmo outros tipos de modalidades, evoluíram 7,2% e o cheque especial subiu 1,2%, o que mostra aí que tem aumentado bastante. Eu quero saber dos nossos entrevistados por que tem aumentado tanto a procura por essa modalidade de crédito, Marcelo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, telespectador. A questão do crédito consignado, ele atende a uma demanda reprimida de crédito no Brasil e a um segmento especial que tem uma sensibilidade muito grande a essa mudança de taxa de juros. Então, essa modalidade especial de crédito, como ela é muito sensível a essa questão dos juros, e você tem uma previsibilidade de pagamento bastante acentuada, isso traz o risco, né? E com ele a taxa de juros para um nível, um patamar bastante razoável para esse aposentado, pensionista ou trabalhador de carteira assinada, enfim, militar, e que possa se alavancar e utilizar esse crédito. O problema é como ele vai utilizar esse crédito. Ele deve se disciplinar numa questão de subestimar o quanto ele deve pegar emprestado e que se essa parcela não vai pesar muito a ele subestimando essa condição, ele pode ter complicações no caminho, até mesmo porque ele pode ter mais de um empréstimo, né, não consignado, mas ele pode ter outros financiamentos e se enrolar na hora de pagar. Outros tipos de dívidas, e aí vai somando dívida em cima de dívida e pode complicar a situação financeira desse cidadão e dessa cidadã. Agora, uma questão importante, como eu apontei no comecinho do programa, é que aumentou aí o tempo para a pessoa poder pagar essa dívida. A gente sabe que quanto mais tempo você leva para pagar uma dívida, maior será a taxa de juros, o volume dos juros e, obviamente, a quantia que você vai pagar lá no final. Agora, quero saber do Calçada por que houve essa mudança, então, de ampliar aí os bancos, de certa forma, tendo de repente, uma expectativa de que a inadimplência vai cair, uma confiança maior no consumidor brasileiro de que vai pagar em dia essas parcelas da dívida. O que justificou essa mudança, nessa ampliação de 60 para 72 meses no crédito consignado, possibilitado aí para pensionistas e aposentados? Calçada? A busca do empréstimo em consignação, ela se deu durante todo esse tempo
em função das taxas de juros menores. A ampliação de 60 para 72 meses veio numa necessidade de atender principalmente aos aposentados e pensionistas do INSS. Mas, de qualquer maneira, o empréstimo em consignação, ele tem no seu cardápio de taxa de juros uma competição muito favorável. Se nós falarmos que a taxa de juros de cartão de crédito está na faixa de 8%, 10%, se nós falarmos do crédito pessoal, se nós falarmos se o aposentado ou se o servidor ou empregado de carteira assinada, ele tiver com a sua conta de gás, luz, telefone, enfim, tudo isso misturado, isso vai dar um volume de taxa de juros, de encargos e custos bastante alto. Se você me permite, Cristiano, eu colocaria o empréstimo em consignação não um empréstimo para consumo, não é. Hoje você tem aí mais da metade do povo brasileiro endividado. Então a gente procura mostrar para esse público que o mais importante é você trazer a sua dívida de curto prazo, não é? Que são esses tipos, essas modalidades de empréstimo, para um alongamento. E aí o INSS, identificando que a necessidade de alongar esse endividamento, ampliou o seu de 60 para 72 meses. Então, uma facilidade, na verdade, para esse brasileiro que está com dificuldade de pagar as contas, de deixar suas contas em dia, então que possa aí diminuir o volume de juros e alongar aí o prazo para o pagamento. E sabe que a quantidade de usuários do crédito consignado cresce acima da média na comparação com outras modalidades, como a gente já falou agora há pouco. A gente tem uma cartela que preparamos para exemplificar alguns dados para você de casa, para você conseguir acompanhar um pouquinho a nossa discussão aí. Então, a gente vai colocar na tela para você essa cartela com dados do Banco Central do Brasil, que apontava aí no final de 2012 em todo o país a opção que movimentava 188 bilhões de reais e que em maio de 2014 foram 235 bilhões de reais. Os empréstimos a servidores públicos representando mais da metade do total, seguidos por beneficiários do INSS e, por último, os trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada. Eu quero saber do Marcelo sobre essa diferença, né? A grande maioria são aposentados e beneficiários do INSS, mas a iniciativa privada cada vez mais também tem possibilitado, né, em parceria de algumas empresas, com os bancos, que há esse convênio de pagamento diretamente do salário dos seus trabalhadores, de poder fazer também um crédito consignado. Cristiano, de 2011 até 2013, a gente tem assim, aproximadamente um crescimento de 20% a 21% do crédito consignado. Mas o que se percebeu também é que houve um pouco um arrefecimento, né, do crédito consignado com relação a pensionistas, aposentados, que começou com a questão da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, com uma maior participação. E na hora que quando se percebeu esse arrefecimento, quer dizer, também se pensou no segmento da iniciativa privada em participar também dessa modalidade. E tem surtido efeito, né? Tem feito realmente, tem gerado um aumento muito grande de procura e, de novo, né, a gente insiste, quer dizer, tem gerado esse aumento em função da maior previsibilidade de pagamento, mesmo sendo da iniciativa privada, né, tendo carteira assinada. Lógico que aí a margem consignada será negociada entre cada instituição com o banco, mas de qualquer maneira isso também gera um nível, uma alavancagem de procura por esse crédito cada vez maior. Agora a gente sabe que essa facilidade de ter o crédito consignado já descontado ali na sua folha de pagamento todos os meses é uma facilidade enorme, você não tem que se preocupar em um boleto, ir até um banco ou mesmo entrar na internet e pagar essa conta, mas por outro lado há um risco muito grande também de ter já esse dinheiro debitado e você acabar adquirindo outras dívidas e não levar em consideração esse débito que vai ficar aí por boa parte aí dos próximos meses na sua conta bancária, né, Marcelo? Sem dúvida, alguns sociólogos têm levantado esse estudo, né? De um tempo para cá no Brasil, você tem um aumento, né, que eles chamam de índice de bancarização e o uso maior desses recursos, principalmente do crédito consignado, e que tem levado, por exemplo, a mudança no comportamento, né, de determinado consumidor, principalmente da classe C, tem levado também, juntamente com isso, uma mudança, né, no comportamento das empresas, quer dizer, olhando para esse segmento dessa classe que vem surgindo aí, e
também vem, consequentemente, também querendo, também precisando de uma maior educação financeira por parte desse agente que está tomando esse crédito. Né? Como o Dr. Calçada colocou aqui, quer dizer, essa questão de ser colocado o crédito consignado na prateleira, facilitando também como você pode chegar a esse crédito. Não é mais necessário agora ver se você tem ou não capacidade para pagamento do crédito. Basta simplesmente você chegar no banco, né, e obedecer à margem que você pode tomar emprestado. Segundo o Banco Central, o máximo que pode comprometer a sua renda é 30% da renda com o crédito consignado. Exatamente. E aí, como bem colocou o Dr. Calçada, quer dizer, perigoso aí é como utilizar. Quer dizer, a educação desse agente que vai tomar o crédito, como é que ele vai utilizar esse crédito? Como que ele deve utilizar? Quando que ele deve tomar partido desse crédito? É assim, esse dinheiro está disponível para você ali, mas não é por isso que você precisa pegar essa dívida, contrair essa dívida, né? Então, que dicas outras você pode dar aí para o pessoal de casa ficar atento, levar como um alerta mesmo, Calçada, antes de contrair essa dívida? Em que casos é recomendado que você faça um crédito consignado? Existe hoje, voltando só um pouquinho atrás, com relação ao crescimento da carteira de empréstimo em consignação. Existe hoje um agente que está sendo olhado em termos de um reprodutor, digamos assim, e ajuda ao sistema financeiro. O Banco Central está tentando normatizar todas essas casas, que é o correspondente bancário. Então, o correspondente bancário hoje tido no passado com o algoz do empréstimo, por trás dos famosos pastinhas, hoje não. Hoje o Banco Central normatiza com treinamentos, com cursos, todos esses agentes que são os correspondentes bancários. Então, seria o correspondente bancário, na verdade, uma pessoa que poderia dar uma análise, um suporte para ajudar a pessoa a escolher que tipo de dívida ela deve contrair. Serve para orientar. Só um detalhe, a gente conhece a nossa rede de agências do sistema bancário e hoje o público, né, reclama de filas, reclama de uma quantidade de gente para ser atendida. E é uma verdade, porque o povo brasileiro aprendeu a ir a banco, não é? Só que o espaço físico de atendimento, a quantidade de gerentes é pequena. Você sabe, a tendência em outros países é cada vez mais as pessoas não irem ao banco, na verdade. Tem a internet acabar né? substituindo o autoatendimento, as máquinas suprirem. Então você tem o autoatendimento e o correspondente bancário que faz o papel de não na necessidade de você ir ao banco. Quer dizer, o correspondente bancário ele atua nessas personalidades, né, que é empréstimo de empresas privadas, quer do INSS, servidor público, enfim. O papel tem sido muito importante no crescimento desse tipo de agente. E aí sim, pode ser dada uma orientação como consultoria até nas empresas privadas, mostrando o objetivo do crédito, o que é o que nós já falamos aqui, a utilização do crédito. O perigo, você me perguntou, desculpa, de um mau uso, algum aposentado. A gente fala aposentado porque sempre é uma pessoa mais carinhosa, como eu, né? Dá atenção, e aí quer dar dinheiro para o neto, para o amigo, e ele vai começando a gastar quando ele vê, e vem os descontos todos no contra-cheque dele. E aí ele diz assim, e agora? Como é que eu vou comprar? Agora não sobra nada, Como é que eu vou comprar o meu remédio? Tanto empréstimo, tanto desconto ali diretamente na folha do pagamento. Desculpa te cortar. Diga lá, Marcelo. É que hoje, o que a gente sabe, né, do aposentado, que o aposentado ainda, estava comentando com ele, o aposentado ainda é um chefe de família. Ele contribui com a renda da família, contribui, grande por parte, detrás dele vezes. tem os familiares, tem uma pressão também, né, na hora de aquisição de um bem.
aquisição. Então, esse é um risco presente, grande. Dessa facilidade do crédito consignado e um maior prazo aí para o aposentado, ele acabar sendo influenciado, eventualmente, em tomar uma dívida que não necessite. Você de casa aí pode e deve mandar recados para a gente. Deixa eu colocar na tela aí o nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Você pode entrar aí na nossa página e mandar recados para a gente. Aqui, curtir, comentar, compartilhar esse post, deixar registrada a sua dúvida. Também pela internet, o nosso Twitter é o @canal Futura e tem o telefone que é o 2273-5020, que você pode ligar aí com 0 operadora na frente, ligando de qualquer parte do Brasil, mandando a sua dúvida para a gente. A Marília, aqui de Brasília, nos pergunta em relação a esse aumento do prazo. Obrigado, Marília, pela participação. Esse aumento do prazo, ela pode utilizar para uma dívida que ela já contraiu ou só para novos empréstimos que ela for fazer a partir de agora, Marcelo? Não, certamente. Ela pode renegociar a dívida que ela já está pactuada, que está em andamento. Ela pode renegociar, sabendo que o valor final da dívida será maior. Sempre importante fazer esse cálculo de até quando ela vai pagar e o valor final. Sem dúvida. Dá a ela, de repente, um oxigênio maior, né? Mas sabe que o valor final vai ser maior. Muito bem. Bom, em 2014, nesse ano que a gente está agora, a Caixa Econômica Federal prevê emprestar aí 30 bilhões de reais por meio do crédito consignado. De acordo com nota divulgada pela Caixa, o saldo da carteira só dessa modalidade inclui aí 3 milhões e 700 mil clientes e chegou no último mês de maio a 52 bilhões de reais. Esse montante representa uma alta aí de 7% no período de 12 meses em crédito consignado só na Caixa Econômica Federal. E aí eu quero saber do Calçada aí quais as diferenças entre as modalidades do crédito consignado oferecido pelos bancos públicos e pelos privados. Há muita diferença? No caso dos empréstimos a aposentados, pensionistas, praticamente a taxa de juros é a mesma, tanto para os bancos privados ou bancos públicos. No empréstimo em consignação para as empresas privadas, existe sempre uma negociação com o banco, né, de interesses diversos. E aí, nesse tipo de negociação, poderá haver uma taxa de juros menor. Isso é uma negociação entre empresa e banco. Tá? Então, por isso, às vezes, essa diferença. Muito bem. Então, a pessoa pode, na verdade, tentar negociar algum tipo de taxa menor ou o crédito consignado é uma taxa única que os bancos não negociam normalmente? Isso que eu falei. Na empresa privada, a negociação é feita pela empresa com os bancos. Então, a pessoa não pode... O empregado ele cumpre aquilo que está contratado. Do acordo entre a empresa e o banco. Para o aposentado, o teto é 2,14. Isso. Do aposentado, do INSS, já foi determinado pela diretoria do INSS, né, data prévia, foi determinado que o valor máximo da taxa de juros seria 2,14. E ampliou o prazo para 72 meses. Isso. Agora, essa questão, de certa forma, acaba ajudando muita gente que está aí com a corda no pescoço, com muita dívida. Marcelo, você acredita que, sendo bem utilizado, pode ser uma salvação aí para um pessoal que podia estar com uma dívida a perder de vista, tentar pelo menos agora saber um pouco mais o quanto vai pagar? Olha, eu vou repetir aqui o que foi dito, porque é importante. Quer dizer, esse tipo de crédito, você tem que tomar muito cuidado, né? Uma das formas de você utilizar ele é um gasto inesperado, né? Um valor que você, infelizmente, não tem como marcar, uma coisa importante, né? A compra de um determinado equipamento, uma pessoa mais velha possa ter uso para ela, um uso importante, e ela precisa fazer e não tenha recursos, ela pode realmente recorrer ao consignado, ou uma engenharia financeira, no sentido de troca de dívidas mais caras, com juros maiores, para uma dívida com juros bem menor. E dívidas agora, mais altas, por exemplo, do cartão de crédito ou do cheque especial, certamente, ou seja qual for. Certamente. Muito bem. No Brasil, a gente sabe, como já disse Calçada, mais de 50% da população está endividada nesse momento, então é importante você fazer cálculos muito bem feitos e não acabar contraindo qualquer tipo de dívida ou achando que na esperança de que, enfim, vai ter um prazo maior ou uma taxa de juros menor, que você vai acabar pagando menos. Nem sempre. Há muitos detalhes a serem investigados na hora de assinar um contrato para você acabar não pagando ainda mais, né, Calçada? Sem dúvida. O Marcelo colocou. Se você amplia o prazo, o valor da dívida aumenta também. Né? Você pode até diminuir o pagamento mensal, né? Porque você alongou o prazo. Mas é preciso tomar cuidado e ciência de que o valor da dívida do cidadão, do aposentado,
Ele tem que ter ciência que aumentou esse valor da dívida. Tá? E aquele negócio que a gente conversava com o Marcelo, para quem gosta de contabilidade, na realidade tem que contabilizar logo o custo mensal e trabalhar com o líquido da operação. Não adianta ficar pensando que eu ganho X, não, é X menos o valor do empréstimo, que é para poder na primeira oportunidade... Já que já vem descontado ali na sua folha de pagamento. Já está descontado, então... Aquele dinheiro não existe. É aquele dinheiro que ele vai contar mês a mês. Muito bem. Bom, a gente já está aqui encaminhando para o finzinho do programa. Eu quero aproveitar e mostrar para você de casa no site do Banco Central do Brasil, onde você pode buscar outras informações sobre empréstimos consignados. Essa página que está aí para você. Aqui exatamente eu já entrei na página de perguntas frequentes que você pode entrar aí. Então, o que é um empréstimo consignado? Qual o papel do Banco Central no regramento desse tipo de concessão de crédito? O limite de desconto, no caso de aposentadoria e pensionistas, essas e tantas outras dúvidas tão comuns em relação aos empréstimos consignados, você pode encontrar aí facilmente no site do nosso Banco Central. Tá certo? Infelizmente o nosso tempo aqui voou no programa de hoje. Espero que você de casa aí tenha adquirido um pouco aí dessa consciência que os nossos especialistas tentaram passar e de investigar muito bem, analisar a taxa de juros. Matemática pode parecer complicado, mas vai sair muito mais caro lá na frente se você não ficar muito atento antes de acabar contraindo uma dívida. Tá certo? Calçada, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Conexão de hoje. Foi um prazer recebê-los. Eu que agradeço. Muito bom. Você de casa, então, obrigado pela companhia de sempre. Espero você aqui de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações, 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.